Olá, gente querida de paz e bem. Bom dia, um abençoado domingo para todo mundo. Hoje, 21 de março, estamos na reta final, vamos dizer assim, da Quaresma, né? Se anuncia aí a Semana Santa, o Domingo de Ramos, o próximo domingo, e a Semana Santa. E hoje eu gostaria de fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa nas nossas reflexões em torno do Evangelho. Mas em relação ao Evangelho do dia. Porque hoje vamos mergulhar no grande Evangelho da Boa Nova da vida. Vamos falar sobre morte, luto. Vamos falar sobre resistência. Vamos falar sobre vida. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria que a gente tivesse, não é? A tranquilidade, a serenidade para abordar este tema tão difícil, não é? É comum a gente falar que na civilização ocidental a morte é um tabu. Uma das coisas mais difíceis no ministério é exatamente lidar, não é? Dentro do ministério religioso, dentro do ministério sacerdotal, com a experiência do sepultamento, não é? Do velório. E dentro dessa perspectiva, a gente precisa ter uma abordagem, uma forma de encarar que possa, diante da morte, explicitar a vida. Principalmente quando essa vida são milhares de pessoas. Quando essas vidas, cada dia mais, como no nosso país, atingem números cada vez mais recordes. Então é dentro dessa perspectiva, dessa realidade, que eu gostaria de falar hoje. Porque uma espiritualidade saudável não tangencia questões difíceis de serem tratadas. Encara de frente. Reconhece essa realidade. Sim, nós sofremos. Todos nós sofremos. Estamos sofrendo. Só não sofrem as pessoas que sofrem de psicopatia social. Só não sofrem os tiranos, os genocidas, esses não sofrem. Os torturadores não sofrem, não é? Diante do exercício da tortura. Pelo contrário. Eles se deliciam em torturar, em matar, em exterminar aqueles que pensam diferente. É dentro dessa perspectiva que eu gostaria de falar e dizer para você que está passando por essa experiência do enlutamento, o enlutamento talvez pessoal, com certeza, se você é de paz e bem, um enlutamento coletivo. Eu queria dizer, sim, é preciso integrar e reconhecer e integrar o sofrimento. Sim. A gente não pode brincar de contente. A gente não pode, não é, buscar subterfúgios fugazes do fazer de conta que estamos alegres. Não, estamos tristes. Eu estou triste. Estou muito triste. E isso é preciso encarar de frente se a gente quer ter realmente uma espiritualidade madura. A gente precisa, diante dessa tragédia, não é? Desse genocídio pelo que passamos, a gente possa olhar e lançar uma luz sobre esta realidade
e questionar as nossas vidas. E questionar as nossas vidas aqui não é apenas dizer, não, vamos fazer diferente a partir de agora, vamos ser melhores pessoas, eu quero melhorar, né? Não, eu não estou falando nisso propriamente. Sim, isso é importante. Mas eu quero que a gente perceba um novo olhar sobre a condição da nossa espiritualidade. Espiritualidade encontrada na vida e não em algo, sei lá, abstrato, algo que eu sei que existe, mas que ele vive lá, eu aqui, e eu não encontro essa realidade. A gente precisa, se a gente se propõe a exercitar essa dimensão de espiritualidade, qualquer que seja ela, essa espiritualidade deve assumir a vida e não ser uma fuga dela. E por isso é importante o olhar para esta realidade, porque esta realidade explicita isso. A dor demais não dá para esconder num canto da casa. Ela nos acompanha, vai até a nossa cama, habita nossos sonhos, talvez pesadelos, acorda conosco, vai até a mesa, vive o nosso cotidiano, nos atropela. Pedaço de mim ou metade arrancada de mim. Já dizia o poeta, não é? Chico Buarque. E é isso. A dor é pungente, a ausência. A gente pode ter, creio, que as experiências pessoais possam apontar para uma vida após a morte, um tipo de sobrevivência da mente e da identidade. Mas a gente que tem uma experiência de espiritualidade verdadeiramente libertadora, a gente tem que reconhecer que a vida aqui, neste plano, nesta dimensão, nesta realidade, dessa pessoa querida, não existe mais. Isso é ausência. Isso é algo que a gente dói, faz sofrer a gente. O primeiro passo é esse, reconhecer. E a gente precisa exercitar o integrar disso. O integrar é, de repente, a gente começar a buscar, não respostas, não é? Para essa dor. Porque essa dor é sempre a dor sua. É uma dor pessoal. Mas é encontrar nesta dor algo para além dela. Aquilo que dentro da experiência do enlutamento a gente precisa reconhecer. Essa pessoa a quem a gente amou, né? A gente ama, né? Essa pessoa que não está mais ao nosso lado, essa pessoa que nos deixou, essa pessoa, ela existiu. Faz parte da minha história. Faz parte das minhas memórias, da minha lembrança. E eu não posso, não devo, nem quero descartar. E quando eu digo isso é porque as pessoas têm medo. Isso é muito humano. Tem medo de lembrar. E às vezes até as pessoas com boas intenções, né? Tentando ajudar, diga, esqueça, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos conversar. As pessoas buscam, né? Não fixar na dor.
Sim, é importante a gente não fixar na dor, a gente não vai viver, não é? Numa coisa do cativar a dor. Mas a gente precisa dizer para si, sim, essa pessoa foi importante, essa pessoa foi querida, essa minha lágrima, essa minha dor, ela precisa ser aceita, sem culpa. Eu preciso ter o direito a sofrer. As pessoas que lutam por um Brasil mais justo, mais humano, mais fraterno, não é? Esse Brasil que é parte, não é? Que quer fazer parte do reino de justiça e paz, que a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo anunciou, essas pessoas precisam superar essa dimensão, às vezes, da culpa, de estarem sofrendo. E quererem ser, talvez, é muito comum, e eu percebo isso, serem fortes, não é? Para que as pessoas todas percebam que eu sou uma pessoa que está atenta e vibrando na luta, resistindo a esse sistema e essa mortandade. A gente precisa ter direito a sofrer, a estar de luto, a estar triste, a chorar, a assumir essa dimensão humana que o próprio Cristo assumiu, não é? Sem culpa. Jesus chorou por Lázaro. E é dentro disso, meu irmão e minha irmã, que a gente precisa resgatar essa dimensão nossa, da nossa fragilidade. Porque isso é importante para que a gente não se transforme em criaturas brutais. É muito comum a gente se tornar, por conta das circunstâncias, insensíveis. Das pessoas que passaram pela experiência, né, dos campos de concentração e que sobreviveram, relatam que as grandes mortes dos campos de concentração aconteceram na alma. Pessoas que antes da câmara de gás já tinham morrido por dentro. E antes que isso aconteça, eu peço, meu irmão e minha irmã, que você procure ajuda. Sim, ajuda profissional. Psicólogo. Você possa ser assistida. Procure, né? E há grupos de apoio e psicólogos que oferecem um preço módico ou mesmo gratuitamente essa assistência. Procure ajuda. Não precisa, colocar em redes sociais. É preciso que você procure ajuda psicológica. Quem fala é um reverendo que tem esse acompanhamento. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Principalmente nós que estamos na linha de frente dessa batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, contra toda essa força malévola e maligna, não é? Marx chamava de superestrutura ideológica. É contra isso que nós lutamos. E a gente não é Deus. Isso é uma grande tentação, a gente se arvorar a ser Deus, sabe? E partir por dentro. E outra coisa que a gente precisa pensar é exatamente essa visão de Deus que a gente tem. Momentos como esse nos ajudam e devem nos ajudar a superar alguns infantilismos, sabe? De um Deus tapa-buraco, de um Deus que faz tudo, de um Deus mágico,
de um Deus que ordena que cure, que salve. Eu preciso de um Deus que precisa dos nossos braços. Há um relato, não é, de uma igreja, eu acredito que na Alemanha, que foi atingida pelos bombardeiros aliados. E ela foi destruída. E a comunidade se reuniu logo em seguida e a reconstruiu. E no altar havia um Jesus Cristo de braços erguidos, né? Uma estátua. E por conta, né, da destruição dos braços do Cristo, né, ele perdeu os braços. E aí, claro, a comunidade se reuniu, vamos, essa estátua, né, é muito querida da comunidade, Jesus, vamos reconstruir, né? Vamos restaurar o Cristo. E aí, a comunidade, auxiliada pelo pároco, pelo responsável por ela, disse, não, deixemos aí. Deixemos a estátua como está, sem os braços. Para que essa comunidade perceba de que este Cristo que está aí no altar precisará sempre dos nossos braços. Sejamos nós, cada um de nós, braços desse Cristo. Porque se não somos Deus e não somos Cristo, e eu não quero que a gente substitua, a gente pode e deve ser. A gente pode nos ajudar. Como? Nos ajudando. Porque se é preciso amar ao próximo como a si mesmo, a gente precisa se amar e ter essa autoestima. A gente precisa desenvolver esse exercício não egoísta, né, de se achar e se amar, mas de porque eu preciso me amar. Para que eu possa ter capacidade de amar e olhar, o meu olhar amoroso para os outros. Para que a gente possa passar e atravessar esse grande deserto, essa grande, né, período de treva que a gente vive. Que a gente possa até ter condição de chorar os mortos. Que a gente possa nos fortificar. E por isso é importante, e eu tenho falado nas orações, no grupo, né, que se tornou em torno do ofício do final do dia, né, no ofício do final do dia, aqui em Paz e Bem, às 21 horas, eu tenho falado, perseveremos na oração. E é muito comum, e isso é perfeitamente válido, né? É um questionamento que é necessário fazer. A gente precisa, como eu disse, enfrentar para que a gente tenha uma espiritualidade madura e não infantilizada, bestializada. Né? A gente precisa ter uma espiritualidade de gente adulta. Para que orar? Porque a gente não faz, a gente não pode obrigar Deus a agir. Porque isso é talvez parte do espírito mágico. Não é? Fazer e forçar para que Deus haja e cure, restaure. Enfim. Isso é uma tolice. Correr atrás do vento. E por que então oramos? Oramos por nós. Oramos para que as coincidências aconteçam.
como diz o arcebispo, dizia, né, o arcebispo Temple, anglicano, né? É isso. A gente precisa orar para que o acaso aconteça. Para que a gente perceba diante dos nossos olhos a realidade de uma vida povoada de milagre. Do milagre da vida, do encontro. E pessoas que talvez nem se conheçam. E que a gente talvez nunca se conheça presencialmente. Mas que a gente se fale aqui aos domingos. Que você talvez escute o meu ofício. Que você talvez encontre outras pessoas. E aí, de repente, aqui no canal, e a gente não se sinta mais sozinha. É por isso que a gente ora. A gente ora por nós. A gente ora para que Deus, né, a gente possa lembrar que Deus é misericordioso. Tem compaixão. Sim, reverendo, mas as pessoas estão morrendo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que satisfaz e não faz nada diante da morte, diante do genocídio, diante do extermínio, diante... Deus está morrendo a cada momento. Está morrendo de Covid, agora, sem ar. Deus está morrendo na carne das pessoas que estão sofrendo por conta desta pandemia. E sofrendo na carne os efeitos, né, do vírus, mas também estão sofrendo na mente, no emocional, por conta desse contexto que deprime. Estão sofrendo na alma porque talvez se corroam por dentro de culpa, de remorso, de não poder se despedir do ente querido. Talvez de ter levado uma vida assim, quem sabe, sem valorizar e sem encontrar, sem dizer eu te amo. Lembrar que Deus é amor e misericórdia nos cura, nos sana, nos sara. Isso é a salvação. Salvação não é uma coisa que acontece lá no futuro, sei lá, algum momento. E olha que eu não estou descartando essa possibilidade. Ela nos cura agora, gente. No hoje. Por isso, como dizia o deão John Donne, né, na época elizabetana, ele que foi deão, ou seja, foi pároco da Catedral de São Paulo, em Londres, foi um grande poeta, John Donne. Grande. Um dos grandes poetas metafísicos. Né? E que, como diz o Augusto de Campos, o poeta paulista, concretista, diz muito bem nos ensaios sobre John Donne que de metafísica não tinha nada, não é? Porque era um poema, seus poemas são extremamente carnais, extremamente encarnados. E assim também suas meditações, seus sermões que foram, né, escritos. E aí aquele famoso e clássico sermão, quando um torrão de areia desce, né, do promontório da Europa, perde toda a Europa. Porque a morte de um ser humano é a morte de toda a humanidade. Por isso, não me perguntem por que os sinos dobram. Eles dobram por você. Eles dobram por mim. Que a gente possa, e aí sim, encarando esta realidade, nos ajudar, nos salvar, nos integrar
de uma forma saudável dentro desta realidade. Sem alienação, sem, talvez, uma fé infantil e tapa-buraco, mas um Deus que está sofrendo conosco. Que nisso precisa dos nossos braços. E que, por isso, precisa que a gente reconheça. Sim, reconheça, é o seu primeiro passo. A sobrevivência. Nossa, reconhecer que a gente está sofrendo. Porque isso é a nossa humanidade. Por isso, hoje, eu queria que a gente fizesse um minuto de silêncio por aqueles que agora sofrem, por aqueles que agora choram, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas desencantadas, pelas pessoas sem esperança, pelas pessoas desesperadas. Um minuto de silêncio por nós. Que o Deus que é vida, que quer vida em abundância, que nos quer vivo, e estar vivo hoje é sinal de resistência, é um ato revolucionário diante dessa situação que nos quer matar, que nos quer mortos. A gente vai sim, vamos juntos atravessar aqui, neste campo. Vamos. Eu convoco todos e todas de paz e bem a essa resistência, a essa força. Eu creio em Deus conosco, um Deus que sofre, que chora, mas um Deus que ama a gente. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco neste domingo para sempre. Uma abençoada semana, gente. Força. Tamo junto.